Bom dia, hoje o 37º dia do nosso propósito de 40 dias de fé e milagres. E o capítulo de hoje fala sobre rompendo em fé. E é interessante que o versículo de hoje diz que a fé é ousadia, atitude e decisão. A verdade é que a fé ela te leva a isso. A fé te leva a ser ousado, muito mais do que a sua capacidade comum. A fé te leva a ter decisões importantes que vão mudar toda a história da sua vida. E a fé nada mais é do que atitude. Se não existe atitude, não existe fé. Fé é agir, ter uma decisão, uma atitude ousada. E aí sim você vai romper através da fé. Os problemas, as crises, as dificuldades, elas podem ser uma grande muralha. E a fé tem a capacidade, o poder de romper essa muralha e fazer você atravessar ela seguro, tranquilo. Use a sua fé nesse dia de hoje. Use a sua fé durante a semana. Use a sua fé para romper os problemas, as dificuldades. Não sente-se e vá chorar, murmurar ou lamentar. Levante-se pela fé. Tenha atitude. Seja ousado e siga em frente que você vai romper em fé. Deus te abençoe muito. 37º dia. Rompendo pela fé. Fé é ousadia, atitude e decisão. Versículo do dia. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor. E a sua justiça de que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Fé não é algo que se fala, mas é uma ação. Não é algo ilusório e imaginário, é algo completamente concreto. Conheço tantas pessoas que falam sobre fé, mas não vivem pela fé. Você precisa de uma fé nova, forte. Uma fé que não é apenas imaginação ou desejo, é algo a mais. Precisamos ter uma fé sólida e real que alcança o sobrenatural, porque chegou o tempo de rompermos todos os limites. Deus tem um propósito para mim e para você, que cresçamos. Este é o seu desejo, que cada um dos seus filhos cresça. E se a sua vida está parada hoje, é porque está fora do propósito de Deus. No dia em que Deus liberou uma palavra sobre a nação de Israel, dizendo que o limite que existia sobre ele, chamado Egito, não existiria mais e todos caminhariam em direção da promessa. Ninguém ficou para trás. Todos, sem exceção, podem crescer e se libertar dos limites, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele libera uma palavra, é para abranger todos, todo o seu povo, não somente alguns. Mas existem limites nas nossas vidas e alguns desses foram colocados por nós mesmos. Há pessoas que alcançam uma conquista e param ali, recebem um milagre e acham que está bom. É muito triste encontrar pessoas que declararam servir ao Rei dos Reis, mas vivem uma vida sem sonhos, projetos, sem desejo de conquistar algo a mais. O que realmente nos trava é o medo. Não existe um limite pior que o medo. Existe o medo de conquistar, de sair de onde está e tentar algo novo. Mesmo o Senhor tendo projetado um caminho de vitórias, você tem ficado atado pelo medo e por isso prefere permanecer a vida inteira no mesmo emprego, assegurado por um salário fixo. Talvez você mesmo tenha colocado esse limite, ou quem sabe, alguém esteja tentando te limitar, mas você precisa aprender a romper, e a Bíblia nos ensina como fazer isso. O versículo 2 do livro de Isaías, capítulo 54, nos diz que devemos alargar a nossa tenda, que devemos estender o toldo da nossa habitação. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54:2. Perceba que Deus não disse que Ele alargaria isso, que faria o trabalho por nós, mas sim que nós devemos alargar.
Se você deseja quebrar seus limites, terá que agir. Eu sei que é muito cômodo ouvir uma palavra que diz que Deus fará e Ele mesmo moverá as coisas, mas esta passagem da Bíblia nos mostra que Ele espera que nós façamos isso. Que direção tão poderosa é essa que Deus nos dá? Você precisa ter uma palavra de Deus para agir e ela já existe e nos promete que Ele nos colocaria por cabeça e não por cauda, que emprestaríamos a muitos e não pediríamos emprestado. Tudo que você precisa já foi liberado, o restante depende de você. Quando Jesus morreu, deixou tudo consumado. Agora chegou o momento de fazermos a nossa parte. Este é o momento de agirmos com a ajuda do Espírito Santo. Se você decidir fazer, Ele te ajudará. Então, se você consegue romper um limite, seja um medo, a insegurança, um limite financeiro, seja uma enfermidade, um problema familiar, emocional ou conjugal, até mesmo ministerial, precisa somente de fé. Através dela, todos os limites poderão ser quebrados e serão, se você ousar a exercer a sua fé. Mas lembre-se, fé não tem nada a ver com emoção, muito menos com empolgação. A fé deverá ser usada com a razão e a inteligência. Fé é ousadia, atitude e decisão. Ninguém tem fé se não tem atitude. A fé não é para preguiçosos. Você pode romper qualquer limite. Não existe adversidades na vida daquele que serve ao Senhor, que possa pará-lo ou detê-lo, mas todo problema sempre servirá como um caminho para crescermos e alcançarmos lugares mais altos.